Glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus, que você possa assimilar a grandeza da palavra de Deus e venha compreender a magnitude, o poder de Deus, o chamado de Deus para esse homem chamado Paulo de Tarso, o profeta, o apóstolo dos gentios, o homem levantado exclusivamente para os gentios. Aleluia, glória a Deus. Então precisamos entender essas coisas e valorizar esse homem e ler cada vez mais as cartas de Paulo. Ele é um instrumento que Jesus escolheu para trazer, proclamar o evangelho, o reino aos gentios. Isso é muito importante. Então precisamos ler e meditar com toda a credibilidade. Porque se Cristo o escolheu e o capacitou, então ele é um servo que nós podemos realmente confiar, sem duvidar. E cada palavra, cada frase, cada versículo, precisamos, procurar conhecer e ler cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor, mas é necessário sabedoria no Espírito Santo. Amém? Então essa é a primeira parte. Aqui diz assim, no versículo 26 ainda, 9, 26, e chegando ele a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Difícil de acreditar, né, amados? Aleluia! Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e o que esse lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Glória a Deus. Que maravilha isso, amém? Então essa é a história inicial de Paulo de Tarso, a sua conversão, amém? O seu arrependimento é uma coisa que ele expressa sempre isso, amém, amados? Eu sou menor, porque eu peguei as vestes e persegui a igreja. Então aqui nós aprendemos uma realidade também desse homem. Mas aqui está o perdão de Deus. Aqui está o perdão de Deus. E o homem que se arrepende, eu gosto muito de dizer assim, Senhor, o que eu tenho que fazer? Vai e entra em Jerusalém, lá haverá pessoas, quer dizer, e está pronto. Amém, amados? E isso fala muito conosco. Esse é um vaso escolhido. Amém? Vamos lá então, dar seguimento no livro de Gálatas, capítulo 1 de Gálatas, onde aqui Paulo então, ele traz revelações bombásticas a respeito dele. Amém? Gálatas, antes de Efésios, eu estou aqui em Efésios, Gálatas capítulo, oh meu Deus, onde está esse capítulo? Aleluia, capítulo 1 de Gálatas, oh meu Deus. Chegamos lá então. Amém? Muito bem. Gálatas, capítulo 1. Amém? Está pronto aí? Vamos lá então. Sabe que é muito importante o que você está ouvindo. Eu peço que o Espírito de Deus venha estar ministrando isso no teu coração e também no meu coração, enquanto lemos essas passagens e meditamos e falamos a respeito delas. Muito bem. Aqui está então a saudação de Paulo, agora apóstolo de Paulo, que vai trazer revelação para que possamos confiar em seu ministério, no seu chamado. Paulo apóstolo, amém? Paulo apóstolo, glória a Deus por isso. Não há por que se envergonhar daquilo que se é. Não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou entre os mortos. Aleluia! Glória a Deus! Então aqui já começa uma entrada, uma saudação, que a gente já, Paulo ele começa a mostrar uma diferença muito grande nisso. A gente sabe que os apóstolos tiveram com Jesus 3 anos. Assim, olho no olho, se reunindo,
ele ensinando, eles aprendendo, andando com ele. Mas Paulo não. Paulo veio depois da ressurreição de Jesus. É que Paulo tem essa experiência, já com a igreja em atividade. Vi Ananias lá, não é? Profeta de Deus, né? Aprovado, veja, já um instrumento de Deus e que Cristo se comunica com ele, aleluias. E ele então aqui determina alguma coisa que precisamos entender, não da parte de homens, amém, amados? Ele não foi chamado, consagrado por homens, mas pelo próprio Jesus, aleluia. Isso é muito importante. Então, hoje temos a igreja, muitas vezes a gente, né, consagra um pastor, outro auxiliar de pastor, outro líder, não é? Isso através do homem, ele discerne, amém? É claro que muitas vezes se erra nisso, às vezes por interesse, né? Às vezes porque a pessoa só nos agrada, outro porque é meio feio, outro porque já tem idade já, então deixa lá, botar o mais novo, então. Mas no reino espiritual não é assim. Ô meu amado, não é assim. Aleluia, tem que ter chamado de Deus. O chamado de Deus. Esse é o vaso que eu escolhi para levar o evangelho, o reino, ao gentil. Tem que ser escolhido. Amém? E nós, como líderes, precisamos entender isso e discernir isso no Espírito, se realmente é a vontade e o chamado de Deus. Ficar por aí. Amém? Então ele define isso. E um homem o estabeleceu, o próprio Cristo, nessa experiência que ele teve com Jesus. Amém? Nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Olha só. Amém? Então está muito definido isso. Quer dizer, é alguém especial. É alguém que Deus levantou. Era um homem que já estava predestinado, né, a trazer a revelação dos mistérios ocultos em Deus, nesse tempo, para a igreja. É de ver que os evangelhos é a revelação de Deus. Precisamos olhar muito para os evangelhos, amado. Às vezes eu vejo assim, em qualquer lugar que vai ouvir uma pregação, pega lá os profetas antigos, geralmente é isso. E eles viram de longe. Amém, amados? Não tiveram uma clareza das coisas. Mas Cristo veio o quê? Trazer revelação. Através da sua própria vida e através dos apóstolos, como Tiago, como Paulo, como Pedro. Então, o Novo Testamento, os evangelhos, os 4 evangelhos. Eu vou dizer mais uma vez, nós aconselhamos para as pessoas que estão começando a ler os evangelhos. Mas o evangelho, meu amado, é um baú cheio de novidade, de mistério, de revelação. E eu comecei a entender com o tempo que o livro que traz mais revelação é os 4 evangelhos. Mas está nas frases, nas entrelinhas. Jesus vai revelando coisas tremendas. Aí existe cabeça que diz assim, né, as parábolas é só uma maneira de pregar, isso é natural. Não, as parábolas pode até ser usado para isso, mas ela revela o mistério, coisas que estão ocultas a nós. Se não entende, procure entender e buscar o Espírito Santo. Parábola revela mistério, o reino dos céus e coisas profundas que não sabemos. Aleluias! Então veja bem, tudo isso é que nós temos então Paulo de Tarso, esse homem, não é? Um vaso escolhido de Deus. Aleluias! Que ele segue então, não é? Falando a respeito dos Gálatas, da incircuncisão e da circuncisão, mas também manifestando o que ele queria, que deve ser respeitado, honrado e crido como apóstolo de Jesus. Diz aqui assim, no versículo 10, 1:10. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou de Deus? Outra pergunta. Louvor dos homens ou de Deus? Lá em Mateus está escrito que aquele que recebe louvor, fazer alguma coisa, isso é maldição e não vai herdar o reino dos céus. Toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor. Há razão natural para que possamos gloriar em alguma coisa? É claro que não, amado. Estamos perdidos, condenados, no fundo do poço. Nós não buscávamos a Deus, Ele nos buscou. Se eu preguei aqui, Ele nos buscou.
Sabe? A comunhão foi quebrada por causa do pecado. Não há um justo sequer, não há ninguém que busque Jesus, diz Deus. Não há ninguém que me busque. É Deus quem nos busca. Como é que nós vamos receber toda essa graça, essa restauração, essa nova identidade de filho e nos gloriar como se fosse alguma coisa? Jeremias diz: eu não sou melhor que os meus pais. Vivo, ando, respiro, como, trabalho, sirvo a Ele pela graça e misericórdia de Deus, ou pela misericórdia de Deus. Amém? Então, veja, isso é muito sério. Aleluias. Porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Em outra passagem, ele pergunta: a quem devo agradar? A Deus ou aos homens? Eu vou agradar, é claro, a Deus. Aleluias. Então, isso também mexe com a gente. Amém? E essas definições de Paulo, essa palavra, muitas vezes, amado, nós temos que olhar direitinho elas. Porque se nós somos de Deus, somos de Jesus, muitas vezes nos misturamos essa miscelânea de teologia, de ideia, de princípios, e nos perdemos. Nós temos que ter uma dependência no Espírito Santo. Aleluias. Aí nos mostra como o Espírito Santo é importante em nossa vida, e não há vida espiritual sem o Espírito Santo. Se fosse falar sobre isso, meu Deus do céu, quanta coisa falaríamos a respeito disso. Amém? Glória a Deus. A quem temos que agradar? As pessoas que estão em nossa volta? Aleluia, que não conhecem o nosso interior, que não conhecem o nosso coração e que estão prontos de ouvir de outros para fazer o julgamento em nossa vida? Eu sei o que é isso. Eu sei muito bem o que é isso. Em vez de chegar para você e perguntar: fulano, é verdade isso? Porque aqui, se eu sou um cristão e eu ouço alguma coisa de alguém que está indo pelo vale da sombra da morte, que está se perdendo, eu tenho que ir lá e exortar essa pessoa, conversar com ela, ajudar essa pessoa e não ficar dando ênfase à maledicência e comentando também sobre aquela pessoa. Quando eu ouço sobre alguém que está se perdendo, ou já se perdeu, eu tenho que ter misericórdia e fazer alguma coisa. Amém? Vamos lá então? Eu tenho que falar. Glória a Deus. Então veja bem, lá Samuel vai consagrar o rei e ele olha para onde? O exterior. Né? Mas quem é que foi escolhido? Davi, o mais novo, que cuidava ovelhas, o mais humilde. E foi o homem de Deus, segundo o coração de Deus. Então, amados, preocupar com os outros, até às vezes quem está próximo, que não perde tempo em nos julgar, em nos condenar, apontar o dedo. O que é isso? Nós temos um Deus que nos guarda, que está em nossa frente, Jesus Cristo, nosso Senhor, e na presença do Espírito Santo. Não estamos sozinhos. 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Oh, meu Deus. O que Paulo está dizendo aqui, na verdade, é como a igreja deve agir. O que não tem feito. Tem andado no natural. Quanta besteira se ouve. Os dons não existem mais. O Espírito Santo está nativo, amarrar o Espírito Santo. É claro que enquanto estiver aqui, amado, todo o pacote estará com ele em nossa vida. Ministério, dons, sinais, maravilhas, enfim. Como? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho, por mim anunciado, não é segundo o homem. Aleluias. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Aleluias. Muito bem. Vamos para a última parte, então. Terceira parte. Estaremos encerrando em nome de Jesus. Vai ser pequeno. Por favor, assista.